A vida é uma das experiências mais misteriosas que existem. É a experiência. A gente nasce, cresce, aprende a falar, a andar, mas curiosamente quase nunca aprende a ser. Desde cedo nos ensinaram o que fazer, como agir, o que é certo, o que é errado, mas dificilmente nos ensinaram a olhar para o lugar mais importante, para dentro. E talvez seja por isso que tanta gente vive, mas não se sente viva de verdade. Existe uma diferença silenciosa entre existir e viver. Existir é automático, viver exige presença. E é aí que começa a busca pela essência. Essência não é algo que você constrói, é algo que você revela ou se revela. Não é sobre se tornar alguém, mas sobre remover tudo aquilo que você não é. Remover as máscaras, as expectativas dos outros, os papéis que você aprendeu a desempenhar para ser aceito. Quantas vezes você já se pegou tentando caber em lugares que não são seus? Quantas vezes você já se diminuiu para não incomodar? A verdade é que ao longo da vida a gente vai se afastando de quem realmente somos. E a gente começa a viver em versões adaptadas de nós mesmos. E isso cansa, esvazia. Cansa porque exige esforço, esforço constante para sustentar algo que não é natural. Cansa porque, no fundo, uma parte da gente sabe que isso não é você, não soa como verdade. Buscar a essência é um processo de retorno, é voltar para casa. E esse caminho não é confortável, porque exige coragem. Ele exige muita coragem. Coragem para questionar crenças que a gente acreditou e que não são verdade. Coragem para desapegar de versões antigas de si mesmo. Coragem para, muitas vezes, continuar caminhando sozinhos. Mas existe algo muito poderoso nesse processo. Quanto mais você se aproxima de quem você é, menos você depende do mundo para se sentir completo. E isso nos leva à autossuficiência. Autossuficiência não é isolamento, não é rejeitar o mundo, nem viver sem ninguém. É, na verdade, o oposto do que muitos pensam. Ser autossuficiente é estar inteiro, mesmo na presença do outro. É não precisar que alguém te valide o tempo todo. É não depender da aprovação para se sentir suficiente. É saber que, mesmo que tudo ao redor mude, você continua sendo você. Existe uma liberdade enorme nisso, porque quando você para de depender do externo, você deixa de viver em função do medo de perder, do medo de alguém dizer que você é bom, do medo de não ser aceito, do medo de não ser suficiente. A autossuficiência nasce quando você percebe que você já é suficiente, que você já carrega dentro de si tudo o que precisa para se sentir com verdade. Isso não significa que você não vá desejar coisas, não significa que você não vá querer crescer, conquistar, evoluir, mas muda completamente o lugar de onde esses desejos vêm. Eles deixam de vir da falta e passam a vir da abundância. Você não busca porque precisa, você busca porque quer compartilhar
expandir, experienciar. Você já está cheio de si mesmo e quer transbordar. E isso transforma tudo. Relacionamentos deixam de ser carência e passam a ser escolha. Trabalho deixa de ser obrigação e passa a ser expressão. A vida deixa de ser uma corrida e passa a ser um caminho. Mas existe um ponto importante aqui. Ninguém te ensina isso. Pelo contrário, o mundo muitas vezes te condiciona a acreditar que você é incompleto, que você precisa de algo externo para ser feliz, que sempre falta alguma coisa. E é por isso que tanta gente vive em constante busca, mas nunca chega a lugar nenhum, porque está procurando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E quando você começa a olhar para dentro, algo muda. No começo, pode ser desconfortável, sempre é, porque muitas vezes a gente está no meio de muita gente se sentindo vazio, então a conquista de si mesmo é o segredo da plenitude, porque nessa conquista você começa a ver coisas que evitava medos, inseguranças, padrões repetitivos, mas também na conquista de si mesmo você encontra força, clareza, verdade, e aos poucos você vai se reconhecendo de novo, vai percebendo o que faz realmente sentido para você e o que nunca fez. Você vai entendendo o seu ritmo, o seu tempo, a sua forma de ver o mundo. Autoconhecimento é isso, e isso é libertador, porque você para de se comparar, para de tentar ser como os outros, para de viver uma vida que não é sua, para de imitar alguém, imitar aquilo que representa para você o arquétipo do herói, e começa finalmente a viver a sua própria experiência. A essência não precisa ser criada, ela já está aí dentro, mesmo silenciosa, esperando você parar para escutar. E talvez esse seja um dos maiores desafios da vida moderna. O silêncio é necessário. Estamos o tempo todo distraídos, o tempo todo consumindo informações, opiniões, estímulos, mas quase nunca paramos para ouvir a nós mesmos, ouvir o nosso interior. E sem esse espaço fica difícil se encontrar. Por isso, a busca pela essência exige momentos de pausa, momentos de introspecção, momentos de presença. Pode ser em um simples silêncio, em uma caminhada, em um instante sozinho. Não precisa ser complexo. O que importa é criar espaço para se perceber. Porque quanto mais você se observa, mais você se entende. E quanto mais você se entende, mais você se aceita. E a aceitação é uma das bases da autossuficiência. Porque você para de lutar contra quem você é e começa a trabalhar a seu favor. Isso não significa estagnação, não significa deixar de evoluir. Pelo contrário, quando você se aceita, você evolui com mais consciência, sem tanto automatismo, sem culpa, sem pressão excessiva, sem a necessidade de provar algo para alguém. Você evolui por você. E isso torna o processo muito mais leve, mais prático. A vida não precisa ser uma batalha constante. Ela pode ser um processo de descoberta. É necessário também respirar e saber descansar em Deus. A gente precisa dessa expansão, desse aprofundamento. E quanto mais você se aproxima da sua essência, mais sentido tudo começa a fazer.
você começa a encaixar as peças do quebra-cabeça. Não porque tudo fica perfeito, mas você passa a se posicionar de forma diferente diante das situações. Você reage menos, observa mais, se perde menos, não reage e se encontra mais rápido. E aos poucos vai percebendo que a verdadeira segurança não está no controle do mundo externo, está na estabilidade interna, porque o mundo muda o tempo todo, as circunstâncias também, as pessoas também, a impermanência é certa.